Renan Santos reage à denúncia revelada pela jornalista Daniela Lima. Aposentados estão sendo vítimas de uma nova fraude bilionária no INSS. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. É o dinheiro de quem trabalhou a vida inteira, sendo roubado na cara dura. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. Pera um pouquinho, entrou empréstimo então? Sim. Tinha uma discussão, porque eu ouvi falar dessa história, Rinzo. Eu tava discutindo hoje de manhã com a galera. Que tinha uma versão de que não havia entrado dinheiro. Eu vi comentários nas redes sociais de pessoas que falaram que não entrou dinheiro, mas estavam cobrando empréstimo. Vamos lá, só pra começar pra galera, vamos explicar passo a passo. Galera, digite 1 se você não sabe o que é crédito consignado, e digite 2 se você sabe. Porque eu quero explicar, porque às vezes as pessoas estão, às vezes tem uma molecada de 15 assistindo live, 18, 20, às vezes não sabe, às vezes é um termo, sabe, um termo críptico. Muita gente sabe. Tá, tem bastante tem pelo menos 30% de Então eu vou responder, ó. Vou explicar pra vocês. Crédito consignado significa que você vai obter através de crédito, ou seja, você vai obter um recurso para pagar numa data posterior, em geral em prestações, crédito, consignado a algo, ou seja, você vai consignar este crédito a uma garantia. E qual é a garantia? Porque ele virou uma modalidade que tem esse nome bem específico. A garantia é um recebível líquido e certo que essa pessoa tem. Então, em geral, um aposentado, ele tem uma garantia, ele tem um crédito líquido e certo junto ao governo, certo? Que é uma aposentadoria que cai todo mês. Então, o crédito consignado é um crédito que não tem risco, porque o pagador é o governo. E mais, o devedor, tá? Que é o idoso que solicita ali o crédito, ele não vai poder falar, não vai poder abocanhar, não. A modalidade do crédito consignado faz com que a retenção ocorra na fonte, e ao ocorrer na fonte, ela já tira o dinheiro antes desse dinheiro ir para esse senhor. Então, o crédito consignado virou uma modalidade no Brasil muito lucrativa, que muitas pessoas, assim, faziam dívidas, não sabiam entender a modalidade da dívida, nós não tínhamos educação financeira, e aí elas pegavam, Crefisa, várias dessas empresas, assim, elas pegavam uma grana, né, a valor presente, usava, e aí abatia da aposentadoria, né. Volto a colocar, é um tipo de empréstimo que o risco é muito, muito, muito baixo. Mas que tinha gente que enfiava, especialmente se a pessoa tinha nome sujo, né? Muita gente pegava no desespero. Então, o que é importante colocar? Ela tá falando aqui que o dinheiro depositado na conta. O que eu quero dizer é, onde tá a malandragem? A malandragem tá nos juros. Porque você joga ali, você vai ter um juros, o cara, né, frauda o contrato. E supostamente não tá rolando o golpe, porque, uma pessoa recebeu. E aí fica claro, tá, que se houve realmente o envio do recurso, que eles vão tentar se escorar, não, você assinou sim, né, uma malandragem, e 2, na ideia de que, o brasileiro vai ver o dinheiro na conta e quer nem saber. O brasileiro, ele pensa sempre a valor presente. O brasileiro já quer o dinheiro agora, porque o brasileiro é imediatista. Aquelas coisas que eu já falei sobre conscienciosidade e tal. O brasileiro, foda-se, me dá esse dinheiro. Que bom que aconteceu isso, é dinheiro. Quem é que vai reclamar que caiu o dinheiro na conta? Não é? Mas as pessoas reclamaram, tá? Vamos ver ela falando. Mas era importante vocês entenderem, pra vocês entenderem a modalidade do escândalo. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Como é que é? Escândalo. Volta um pouquinho. Mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais.
O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Pera, vamos lá. São 90 bilhões por mês. Ela tá falando de todos os empréstimos consignados que aconteceram no Brasil, ou ela tá falando apenas dos fraudulentos? Tem um dado que assim, a fala dela não me parece precisa. Porque pode ter 90 bilhões em empréstimos consignados no Brasil e esses empréstimos terem sido autorizados, porque existe um mercado gigantesco. Eu volto a falar, Crefisa, várias empresas fazem isso. Agora, é 90 bilhões de empréstimos contraídos de maneira fraudulenta ou 90 bilhões que é o montante total? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos ouvir. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria. Cara, mano, ela mexe no celular fazendo televisão, cara. Eu acho isso muito bizarro, Rizzo. Ela tá na TV, não tem teleprompter, alguém não pautou ela, não tem ponto aqui. Vamos lá. Eu estou falando da DataPrev. E aí você fala, Daniela, o que é a DataPrev? A DataPrev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a DataPrev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí, o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes. Ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados. Atenção, então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a DataPrev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Vamos lá. Eu preciso entender. Os 90 bi que ela tá falando, vamos pegar matérias aí, são da fraude. Porque se for a fraude. Gente, se 90 bilhões foram fraudados, assim, é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E é um golpe contra as pessoas, né? Assim, o governo inteiro precisa cair, as pessoas precisam ser presas todas. Então vamos lá, olha só. A força-tarefa que apura a fraude no INSS está avançando para uma nova frente de investigação. Os empréstimos consignados ilegais que podem somar cerca de 90 bi. Segundo a auditoria do TCU, só em 23 foram registradas 35 mil reclamações de empréstimos indevidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação dos aposentados. O volume das movimentações é alarmante, 89,5 bilhões liberados no ano, valor muito superior aos 6 bi do escândalo envolvendo as associações fraudulentas. Especialistas apontam que refinanciamentos não autorizados são comuns e driblam os mecanismos de controle, mesmo com o uso da biometria. A nova fase da investigação envolve órgãos como o DataPrev e pode revelar prejuízos bilionários. Tá? Vamos lá, olha só. Aqui começa, aqui eles estão falando que estão investigando esses 90 bi. Algumas pessoas colocaram no chat, e é bom que elas colocaram, porque, enfim, se vocês já trabalharam, especialmente no interior, tem muito disso. Empresas de crédito consignado que ficam trabalhando com cadastro de idosos. É meio sabido, vamos combinar aqui, quem tá no mundo real, por favor, alguém que já trabalhou com isso, se pronuncia aí no chat. Que existe malandragem nisso. Existe malandragem pra cima de idoso, de toda sorte. Pablo Marçal que nos conte, né? Existe um fato que os idosos, às vezes, mandam um link, eles saem assinando coisas e preenchendo coisas sem entender. Existem promoções que são destinadas exatamente para essas pessoas, e isso precisa ser entendido porque estas pessoas às vezes nem percebem que estão cedendo um recebível, vou botar aqui, né, abre muitas aspas, um direito creditório, que é o direito de receber a aposentadoria. Eu sei que não é um direito creditório, mas é um direito líquido e certo, né, que o Estado tem para com ele. E aí muitas artimanhas são criadas para você
tomar o dinheiro desse cara. Entenda o seguinte, você vive no país do Pastor Mirim, você vive no país do Pablo Marçal. Você vive num país, portanto, que fraudes são feitas em série para levar vantagem sobre a ignorância das pessoas. Certo? Todo mundo concorda aqui? Todo mundo concorda, galera? Todo mundo fala, concorda, porque é meio óbvio, né? Isso aqui é uma lógica do brasileiro. Gente, aposentados são, por natureza, tá? As pessoas que vamos dizer, se incluíram digitalmente mais tarde, que fazem parte de um tipo de escolaridade menor. Você vai pegar, por exemplo, a geração com maior escolaridade foi a Millennial. As gerações anteriores, né, no Brasil, vamos botar a geração aí Boomer, geração dos nossos avós e tal, ou mais antigas que a Boomer, né? São gerações que o analfabetismo no Brasil estava na casa dos 30%, 40%. São pessoas que se aposentaram e talvez nem sabem escrever direito, que mal sabem mexer, que apareceu um negócio contrato, um negócio oficial. Ah, tá. Você autoriza esse crédito na sua conta? Ah, sim, crédito na conta. São pessoas que são, vamos dizer, não é difícil levar elas a erro. Aí você mete imagina o seguinte golpe. Você enganou um velho, você bota uma taxa de juros mais alta aqui no mercado, você tem um recebível que é líquido certo, porque é o governo que tá pagando, e a pessoa nem pode mexer naquilo. É um puta de um golpe, certo, Riso? Então, que a gente sabe que tem essas financeiras, essas empresas. Eu já vi muito assim, é muito comum no interior. Que aí você vai pegando aquele senhorzinho, aquela senhorinha que são bem ignorantes. A quantidade de golpes nessa linha, ó, assim, assim, não vou ficar citando nomes, não vou ficar citando empresas, mas vamos combinar que isso acontece bastante por aqui, tá? Tem lugares que botam gostosas pra atender e pra fazer venda, e a gostosa fala com o velho, e elas levam os velhos tudo no papinho. Eita, chama essa moça, ligou pra mim, eu gostei, vou ver aqui, tal. Isso é comum, galera. Agora, o que a gente queria entender é o seguinte, tá? Veja, é um escândalo muito grande. Pelo volume, vocês têm que entender que se essas pessoas contraíram empréstimos, o empréstimo saiu, a gente tá falando que isso necessariamente vai envolver, ô Riso, muitas empresas financeiras, instituições financeiras no Brasil grandes, certo? Certo. Se são instituições financeiras no Brasil grandes, bem grandes, que estão fazendo isso é um escândalo de proporções dantescas que pode gerar um efeito cascata aqui. Você quebrou uma instituição, quebrou outra, pela própria lógica do sistema, o sistema cai. A gente pode estar falando de um escândalo que, vamos dizer, vai mexer com as estruturas do, abre aspas, fecha aspas, capitalismo brasileiro, tá? Precisa ser bastante relativizado. Então, esse escândalo, né? Eu tô muito curioso com esse número de 90 bi, tá? Quero crer que não seja isso. Porque as consequências disso seriam colossais. Quais são essas empresas? O Cristiano Oliveira mudou. Já criou uma conta gostosa do consignado. Eu conheço 2 gostosas do consignado, só pra falar aqui, tá? Conheço. Você acaba perguntando, por que você trabalha com isso? Ah, entendi. Já conheço. Assim, de tempo, de mais de 10 anos. Isso aí era assim, interior de São Paulo, esse golpe é conhecido, galera. É conhecido, tá? Ó, um cara do C6 tentou dar golpe mesmo. Digite 1 se vocês já tiveram. Coloque aqui no chat se vocês já tiveram algum tipo de parente que foi alvo desse tipo de abordagem. Não necessariamente da gostosa do consignado, mas o consignado seduzindo o vovô ou a vovó. Tá? Ó, o Aldair Fagundes. Eu tenho uma financeira há quase 2 anos, 100% das operações. É isso, porque, galera, não é difícil você montar uma financeira que trabalhe com isso, ó. Muita gente vendo. Entendeu, Riso? Assim, é um golpe que tava corrente na praça. Eu não sei se dá pra você amarrar esse golpe. Agora, olha só o que eu tô falando. Se isso tem correlação com o golpe do loop. O golpe do loop você consegue... Vocês entenderam? Você consegue amarrar, porque assim, eram ONGs. As ONGs faziam a operação. Quando eu digo associações e tal. Ah, pera. Riso vai me refutar, tô sendo refutado ao vivo, vamos lá. PF investiga elo entre farra do INSS... Ah, não acredito, cara. Nem quando eu tento, sabe, eu vou fazer um corte aqui pra poder analisar... Não, vamos lá. Entidades das fraudes do desconto do INSS fizeram pagamentos a empresas que operam crédito consignado e ganham sobre... Ah, pera. Eu esqueci, é o PT, né, galera? Mano, eu não acredito que estavam misturados os escândalos. Vamos lá, vamos ler. São Paulo. Quebras de sigilo bancário mostram que entidades envolvidas no esquema bilionário das fraudes contra aposentados. O esquema de 6 bi do INSS... Só 6 bi.
Só 6 bi. Fizeram pagamentos milionários a empresas que operam créditos consignados sob suspeita. As transações fizeram a Polícia Federal investigar a relação entre a farra dos descontos indevidos e os empréstimos feitos com segurados. A prática seria uma forma de as entidades conseguirem filiar ainda mais aposentados para cobrar mensalidades associativas por meio de convênio com o INSS. Estima-se que mais de 6 milhões de segurados tenham sido filiados a associações e sindicatos que arrecadaram 6,3 bilhões com descontos desde 2019. Tá, vamos lá. O escândalo do INSS foi revelado por Metrópolis, blá, blá, blá. Beleza, aí eles estão lá vendendo o Metrópolis, mas prossegue. Farra dos descontos a crédito consignado. A suspeita é de que essas empresas têm sido contratadas para vender empréstimos consignados a aposentados e embutido indevidamente os descontos de mensalidade associativa à revelia dos segurados do INSS. Contratos mostram que as empresas lucram sobre cada novo aposentado filiado, beleza. Os pagamentos investigados foram feitos pelo trio de entidades Ambec, Unsbras e Sebap, que tem como diretores parentes até funcionários de empresas ligados ao empresário Maurício Camisotti, investigado como beneficiário final dos descontos dessas associações. Então vamos lá, o empresário... Quais são as empresas Já abre um Google ali, Riso, vamos ver quem é Maurício Camisotti. Pô, você é um baita cara. O Aloysio me viu tossir, já veio com, uma pastilha, com um chá, própolis, gengibre e que é isso? Não vou tomar o Benegripe não. Senão eu vou ficar zoado pro resto do dia. Vai me atrapalhar na live. Pô, palmas aí pro time, vamos lá. No total, foram levantados pagamentos de 15 milhões a duas empresas de venda de crédito consignado. Uma delas, a HKM, pertencente ao empresário Herbert Kirstenson Menock, que foi gerente do BMG. Nossa, o BMG, assim... BMG na Lava Jato, BMG tava no mensalão na Lava Jato e agora nisso aí. Um contrato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente com os empréstimos a filiação às entidades que aplicam os descontos, entendeu? Então veja só o esquema, aquilo que eu tava falando. Vendedores malandros, né? Eles vão enfiando, eles vão embutindo coisas que o aposentado não percebe em um empréstimo que é empurrado pra cima do velho, entendeu, Riso? Sim. Um contato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente... O acordo prevê que as empresas fiquem com a primeira mensalidade obtida de novos filiados, além de 30% das seguintes. Outra empresa é o Balcão das Oportunidades, que também se diz um correspondente de créditos consignado do BMG. Essa empresa recebeu 5 milhões somente da Ambec e tem contratos milionários com a Sebap. Como o Metrópolis já mostrou, outras associações têm relações com empresários do setor. É o caso da Amar Brasil e da Masterprev. Todas elas têm esses quadros de diretores familiares do empresário Américo Monte Filho, dono de empresas de crédito consignado. A PF também... Vamos lá. A PF também mapeou repasses, tá, vamos lá. 320 milhões. Mas por enquanto os números dos repasses, eles estão pequenininhos quando comparados ao volume total dos empréstimos contraídos, que seriam 90 bi, né? Olha! Conhece esse advogado? O advogado Conrado Gontijo, posso falar, um dos melhores criminalistas do Brasil, tá? Conheço. Que defende Menock, afirma que a defesa dele está tranquila em relação ao que consta dos autos e totalmente à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que seja necessário. A HKM recebe valores de seus clientes por serviços lícitos, efetivos e comprovadamente prestados. A empresa não tem relação com qualquer suposta irregularidade e sua atuação é pautada pelo respeito absoluto à lei. O BMG informou à reportagem que Menotti não pertence aos seus quadros desde 22 e que ele não mantém vínculo com qualquer natureza com este grupo desde referida data. O banco afirmou que desconhece os fatos relacionados à farra do INSS. E aí, Rizão? Quero saber. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ó, mandaram uns pimbas interessantes, né? Vai abrir a porteira aqui, ó. O Pablo Leite mandou aqui falando: Renan, fui gerente de um grande banco e as artimanhas para enrolar os aposentados são inúmeras. Quando o governo aumenta o percentual dos consignados, os bancos fazem a festa. Franquias menores como BMG de crédito, a farra é muito maior. O Bruno Henrique falou: sou professor de um núcleo de prática jurídica e a fraude de consignado contra velhinhos é uma epidemia. Por semana atendemos pelo menos 10 aposentados que não reconhecem ou foram engambelados. Galera, esse é um dos golpes mais comuns do Brasil, galera. Lembram do golpe do Pablo Marçal? Que ele pegava os dados da pessoa, ele roubava, era um trojão, ele roubava os dados pra roubar a aposentadoria. Uma coisa pra gente ver, né? Existe uma coisa que chama-se aposentadoria. Aposentadoria é um direito líquido certo que idosos têm aqui no Brasil. A aposentadoria cai na conta do velho, o velho não sabe mexer, ele é digitalmente tosco, né? As taxas de analfabetismo e escolaridade... O analfabetismo é alto e a escolaridade é baixa pros idosos, né?
Então, você tem ali um caldo, assim, pessoas, coitadas, com dificuldades de manejo digital, ignorantes em muitos termos, com baixa escolaridade, com direito líquido certo a um dinheiro que cai na conta deles. O que acontece? Isso gera um estímulo econômico para pilantras todos irem tomar dinheiro desses caras. Sacou, Riso? Saquei. Concordam? Então você cria mercados inteiros pra tomar dinheiro dos outros. Mas veja, isso não termina aí. O Riso vai botar aqui. Veja o tamanho do estrago. INSS, filho de Lewandowski, advoga para 2 entidades na mira da PF. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos também é representada por Henrique em ação no TCU, que apura descontos irregulares. É a cara do atual Tribunal Superior, do atual STF, e a cara desse atual governo, né? Com o ex-STF Ricardo Lewandowski, cujo filho, veja só, advoga para essas associações que são investigadas por um esquema com o governo do PT. Ah, não, ele é só um advogado, sim. Sim, só um advogado. E eu sou um... Como é que é? Eu sou uma Volkswagen Kombi. Ok. É bem... Eu volto a colocar. Esse escândalo, ele tem características que, caso não seja abafado, podem estourar o país, tá? A gente tem que ver porque assim, todo escândalo de corrupção ele acaba encontrando um nódulo político necessário. Porque, por exemplo, ora, será que o INSS não percebeu isso? Será que o Dataprev não percebeu isso? Veja, os caras, hoje pra você fazer realmente empréstimos consignados, você tem que ter biometrias, tem que ter todas essas coisas, beleza. Foi feito isso talvez pra evitar a fraude em escala, certo, Riso? Certo. Agora, alguém detém essas biometrias. O Dataprev, ele detém as biometrias, ele detém os dados. E se alguém libera esses dados e alguém faz isso? Porque tem muitos aposentados que dizem que não contraíram o empréstimo, certo? Não contraí. No caso do escândalo do INSS, que a gente estava comentando, o de 6 bi, o papo era o seguinte, houve falsificações. Tá, e esse aqui? Houve falsificação ou houve uma coisa mais sofisticada? Alguém duvida que você pode ter esse tipo de intercâmbio de informações? Quais são os agentes públicos envolvidos nisso? Os bancos, porque veja só, esses bancos todos e essas empresas de consignado, eles fazem lobby direto lá especialmente no Ministério do Trabalho, todo esse universo que envolve o INSS. Eu tô falando assim, o Brasil é um país que se envelhece rapidamente. Se ele envelhece rapidamente, isso faz com que o dinheiro ligado a aposentadorias, né, e o mercado de fundos de pensão e todas essas coisas se torne cada vez maior conforme os anos passam. E é um ministério, é uma área pouco comentada. Não é tão falada quanto os outros, ele mexe com muito dinheiro. Então, naturalmente, vai ter todos setores do capitalismo ligados ao parasitismo, a isso. E eu acho que a gente tem muito estímulo pra isso. Os estímulos estão porra, isso não tá óbvio pra vocês os estímulos? Demais. Pessoas ignorantes, as pessoas com maior taxa de analfabetismo, né? Gerações mais velhas, né? Elas são mais analfabetas do que as mais novas, que não estão inclusas digitalmente. Você tem um caldo ali pronto para o golpe, né? Empresas que foram montadas só para dar golpe, e aí uma participação corrupta de agentes públicos dentro de um governo considerado corrupto, historicamente, que são os governos petistas, tudo isso criando uma massa vultuosa de roubo, que tem um núcleo de empresários ligados a um setor, que é um setor financeiro, que é um setor parasitário aqui no Brasil, e tendo nos seus quadros alguns bancos que já participaram de outros escândalos, né? Se eu começar a procurar BMG escândalo, vocês vão ver, né? Assim, BMG, Lava Jato, você vai encontrar. O Maurício, que você mandou pesquisar, ele aparece também na CPI da Covid. Ah, é? Envolvido em alguma coisa de vacina. Você falou agora em valores, Renan, esse setor aí de aposentados é tipo 13% do PIB, não é? A Previdência? É um valor bizarro. A Previdência é um valor colossal do PIB e que só tende a aumentar. Por isso que o Brasil vai precisar fazer outra reforma da Previdência. Você vai falar, outra? Mas, né, rolou em 19, pois é, mas vai ter que fazer outra.